facilita. Podes, o pode. Conhecimento te divita. Podes, legalmente podes. Não há litígio que resista. Podes, legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes. Olá, o meu nome é Ana Mendes Lopes e sou advogada de negócios digitais. Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Podes. Este é um espaço onde o direito se torna fácil. Prepara-te para tornar o conhecimento legal numa vantagem estratégica para o teu negócio online. E hoje vamos falar de quê? Garantia. Aliás, vamos falar aqui de algo muito específico, a garantia incondicional de 7 dias. Seguramente que já viste isto escrito em muitos e-commerce, em muitos websites e provavelmente, não sei se estarei ou não correta, até tens isto escrito ou já tiveste no teu negócio online. E aquilo que eu te quero trazer aqui hoje é que com esta frase está tudo errado. E eu vou já explicar-te o porquê. Então, como nós sabemos, o marketing digital, a propagação das lojas online, dos serviços prestados à distância está muito mais condensado no Brasil. E, portanto, é natural que, até pela proximidade da língua, que muitos portugueses, muitos negócios portugueses se tenham inspirado em negócios brasileiros ou até que muitos portugueses tenham sido mentorados por pessoas do Brasil. E o que é que isso faz? Faz com que muitas vezes os negócios portugueses acabem por percepcionar aquelas que são as regras dos negócios online no Brasil e que achar que as podem trazer para Portugal. Porém, a legislação brasileira não se aplica aos negócios digitais em Portugal. E é muito comum nós vermos termos e condições e políticas de privacidade que são copy-paste de websites brasileiros e que, por isso, trazem consigo erros jurídicos e acartam a possibilidade de aplicação de coimas muito, muito elevadas para o teu negócio. E por isso, aquilo que eu te quero explicar hoje aqui é que com a frase garantia incondicional de 7 dias está tudo errado. E de onde é que isto surge? Muito provavelmente o uso deste termo advém exatamente de um copy-paste dos termos e condições brasileiros. Porquê? Porque aquilo que nós chamamos de direito de arrependimento em Portugal, e que vocês já sabem que é de 14 dias, no Brasil tem um prazo de 7 dias. E portanto, eu acredito que com a importação do marketing digital do Brasil para Portugal, também este conceito de garantia incondicional de 7 dias tenha sido erradamente importado, porque no fundo aquilo que interessa para efeitos da garantia e arrependimento é que vocês percebam que as regras brasileiras não se aplicam em Portugal. E então, Ana, mas o que é garantia? Explica lá isso. Então, arrependimento e garantia não são a mesma coisa. Já tivemos a oportunidade de falar sobre o direito de arrependimento aqui com a nossa convidada especial, a Andreia Parrinho das Girassas, e aí eu consegui explicar-vos que o direito de arrependimento é um direito que o cliente tem de se arrepender de uma determinada compra ou de adquirir um determinado produto ou da prestação de um determinado serviço. O cliente, como parte débil de uma relação contratual, tem uma expectativa sobre aquilo que vocês lhe estão a vender, mas és tu que sabes o que é que tu efetivamente estás a entregar ao cliente com um produto ou com um serviço. E por isso, sendo aqui o cliente a parte mais débil da relação contratual, ele deve ter o direito de experimentar aquilo que comprou e se efetivamente sentir que aquilo não cumpre as finalidades para as quais adquiriu a compra ou que aquilo que adquiriu realmente não é igual ao que pensava que vinha, tem o direito de se arrepender. E, portanto, com um exemplo muito prático, que é muito fácil de percepcionar por todos, por exemplo, vamos imaginar o site maçã.com. Nós vamos à maçã.com e vamos escolher o nosso próximo telemóvel. Encomendamos o telemóvel à distância e o telefone chega-nos a casa. Assim que o telefone chega, nós temos 14 dias para devolver o telefone se não o quisermos. E não temos que justificar à loja porquê. Simplesmente eu devolvo o telemóvel à maçã e a maçã devolve-me o dinheiro que eu paguei pelo telemóvel e pelos portos de envio se os tiver pagos. E é isto que se chama direito de arrependimento. E eu, como cliente, tenho 14 dias para me arrepender. Garantia é outra coisa. A garantia é se nós, como clientes, formos à maçã, comprarmos um telemóvel e passado 3 meses o ecrã começa a ter ali alguns defeitos. A imagem não está nítida, há alguns pixels que não estão muito bem e nós pensamos, ok, nitidamente que este telefone tem um defeito. E o que é que nós fazemos? Vamos à maçã e dizemos, olhem, atenção, este produto está defeituoso e por isso eu preciso que me reparem este produto. E quando nós efetivamente concluímos que há aqui um defeito no produto, nós vamos fazer o quê? Acionar a garantia. E é isso que o teu cliente pode fazer caso tu lhe vendas um bem ou lhe prestes um serviço que não corresponde ao suposto. Ou seja, o produto apresenta algum defeito
o serviço não vai exatamente ao encontro daquilo que prometeu, a forma como o serviço é prestado não se coaduna com as aplicações que tu tens instaladas e não te foi previamente informado que, por exemplo, tinhas que dispor de algum software, a isto se chama garantia. Todos nós conseguimos, enquanto clientes, perceber perfeitamente para que é que ela serve, mas depois, enquanto empreendedores, surgem aqui algumas barreiras e algumas dificuldades em separar a garantia do arrependimento. Mas basicamente o arrependimento é ok, recebi, não quero, vou devolver. Enquanto a garantia é ok, algo de errado está com este produto ou com este serviço e eu preciso que isto seja corrigido. E por isso, quando o teu cliente aciona a garantia, o que é que ele no fundo está a pedir? Ou que corrijas o defeito, ou que substituas o bem, ou que lhe devolvas o preço. No fundo, se a correção ou substituição não forem possíveis, é possível até acordarem uma redução de preço, se, ainda tiver, se o bem ou o serviço ainda tiver alguma utilidade para ti, ou então o empreendedor, tu como empreendedor, tens que devolver o dinheiro ao teu cliente e ele devolve-te o produto danificado. Mas isto para te dizer o quê? Que a garantia em Portugal também não é de 7 dias. E é por isso que com a frase garantia incondicional de 7 dias está tudo errado. Porque enquanto o direito de arrependimento é de 14 dias, a garantia em Portugal para os produtos físicos é de 3 anos e para os conteúdos digitais é de 2 anos ou mais. Porque no caso, tu prestares, por exemplo, um serviço de mentoria, de acompanhamento durante 3 anos, tu és obrigado a assegurar a garantia daquela mentoria pelo prazo durante o qual aquele serviço vai ser prestado. Portanto, aí a garantia deixa de ser de 2 anos e passa a ser de 3 anos e meio, que foi o prazo que tu disseste ao teu cliente que asseguravas aquela mentoria, que tinha acesso àqueles conteúdos. E, portanto, na frase garantia incondicional de 7 dias, cabem 2 contraordenações que, somadas, podem ir até aos 50.000 euros. Sim, ouviste bem, porque dizeres ao cliente que tem um prazo de arrependimento de 7 dias, que é nessa lógica que normalmente esta frase é usada, é uma contraordenação, porque a lei portuguesa impõe 14. E esta contraordenação vai de 650 a 24.000 euros. E dares ao teu cliente um prazo de garantia inferior àquilo que a lei portuguesa determina, portanto 3 anos para produtos físicos, 2 anos ou mais para conteúdos digitais, é igualmente uma contraordenação económica grave, cuja coima também vai de 650 a 24.000 euros. Portanto, sim, ouviste bem, 50.000 euros é quanto pode custar esta frase que juridicamente está muito incorreta em Portugal. E existe aqui outro ponto que tu não podes ignorar, é que tu és responsável por tudo aquilo que prometes ao teu cliente. E quando tu dizes garantia incondicional, tu estás a dizer ao teu cliente que, independentemente do motivo pelo qual a garantia é acionada, tu vais assegurar uma reparação, uma substituição ou uma devolução do preço. E não tem que ser assim, porque a lei prevê as causas de acionamento da garantia. Ou seja, a garantia visa cobrir as situações em que o produto não está conforme aquilo que foi anunciado. Ou seja, a expectativa sobre o produto ou sobre o serviço não corresponde àquilo que o cliente queria ou que o produto tem um defeito de uso. Porém, se tu dás uma garantia incondicional, vais assumir que tu vais prestar aquela substituição, reparação ou a devolução do preço independentemente do motivo. E vamos lá ser coerentes. Se tu vendes produtos físicos e se de repente um cliente acionar a garantia e aquele produto estiver completamente danificado e tu perceberes que aqueles danos resultam de um errado uso do equipamento, tu podes escusar-te de substituir, reparar ou devolver o dinheiro. Porquê? Porque claramente aquele defeito não é um defeito de origem, é um defeito que deriva do mau uso. Porém, se tu dás uma garantia incondicional ao teu cliente, significa que tu estás a renunciar à justificação da razão pela qual tu vais assumir a garantia. E, portanto, incondicional significa em qualquer circunstância. E se prometes uma garantia incondicional, tu vais ter que assumi-la independentemente de teres ou não responsabilidade sobre isso. Ou seja, resumindo e concluindo, arrependimento e garantia não são a mesma coisa. O arrependimento é o direito que o teu cliente tem de devolver o produto à loja. Mas não te esqueças, podes rever o episódio sobre direito de arrependimento, que há exceções a isto. E tu podes contemplá-las no teu negócio digital, desde que previamente informes o teu cliente que em determinado serviço ou em determinado produto não tem direito de arrependimento. A garantia é uma condição legal obrigatória e que abrange a totalidade dos produtos e dos serviços colocados no mercado. No fundo, é uma responsabilidade de quem vende de assegurar que durante 3 anos os produtos estão conformes com o objetivo de utilização para que foram comprados e o mesmo para os serviços. Porém, também te quero alertar que tu, enquanto empreendedor, sem prejuízo de teres que dar uma garantia legal de 3 anos para produtos físicos e de 2 anos para conteúdos digitais ou mais caso o prazo de execução do serviço digital seja superior a 2 anos, sem prejuízo de teres que assegurar este direito legal, a verdade é que a lei prevê que
tu só és responsável por corrigir os defeitos, assumindo que eles são de origem, durante os primeiros 2 anos da garantia. Entre o segundo e o terceiro ano é o teu cliente que tem que provar que aquele defeito é de origem. E isto se chama quase uma prova diabólica, pois para o cliente será mesmo muito difícil provar que aquele defeito é de origem porque ele não conhece a arquitetura ou o funcionamento completo daquilo que tu lhe vendeste. De toda a forma, só te quero dar esta informação, não é para que te uses isso em desfavor do teu cliente, é sim para que possas usar isso a favor do teu negócio, para que estejas informado sobre a forma como deves atuar em relação aos acionamentos da garantia ao final do segundo ano. No mais, e explicada a diferença entre arrependimento e garantia, acrescentar novamente que arrependimento 14 dias, garantia 3 anos para produtos físicos, 2 anos para conteúdos digitais ou mais de 2 anos, ou seja, durante o prazo de execução de um serviço digital, se o prazo que combinaste com o teu cliente for superior a 2 anos. Atenção às ofertas de infoprodutos vitalícios, porque se declaras perante o teu cliente que o vais oferecer vitaliciamente é para sempre. E muitas vezes estás dependente de plataformas externas ou de circunstâncias que não consegues controlar e que a qualquer momento o cliente fica sem acesso àquilo que tu lhe prometeste que era para sempre. E acredita, o cliente vai ter direito a aceder a isso para sempre. E essa garantia também se vai considerar vitalícia, pois se tu prometeste 100 anos que seja de acesso ao produto, durante 100 anos tu estás vinculado a corrigir todos os defeitos que te forem sinalizados. E assim, para terminarmos, a pergunta que se impõe é: podes oferecer garantia incondicional ao teu cliente? Legalmente podes, mas não deves, porque se a lei ficciona, se a lei prevê causas que justificam um acionamento da garantia, porquê é que tu estás a querer dar mais do que isso ao teu cliente? A lei já é bastante correta e justa nas causas que prevê. Portanto, aquilo que eu te posso sugerir é: dá um direito de arrependimento de 14 dias, dá uma garantia de 3 anos para produtos físicos, 2 anos para conteúdos digitais ou durante o prazo de execução de serviços e prometo que não te vais arrepender. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Legalmente Podes. Espero sinceramente que este episódio tenha sido útil para o teu negócio online. Se gostaste, subscreve o podcast e segue-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn, através da conta Ana Mendes Lopes Legal. Conto contigo para o próximo episódio e bons negócios! O meu nome é Ana Mendes Lopes e este é o Legalmente Podes. Legalmente podes. Advogada facilita. Legalmente podes. Conhecimento te evita. Legalmente podes. Não há litígio que resista. Legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes.